aqui o chão dele é original, ele foi encontrado debaixo de terra. Então assim, essa parte mais clara é quartzo e essa mais escura é um minério que aqui na região a gente chama de canga. Esse mundel aqui, a estrutura dele é bem pequena, então ele é mais fácil de explicar. Mas a estrutura de um mundel é realmente muito grande, né? Então a gente vai ver ele lá em cima. Então o mundel tinha onde tinha mina. Então assim, se tinha mina, vai ter um mundel que é pra fazer o branqueamento, que não precisava descer pra fazer aqui ou subir, né? Então, onde tinha mina vai ter um mundel. Então o que que acontece? Aqui a gente vai atrás do veio do quartzo para achar o ouro, só que aqui na região a gente acha o ouro nesse sedimento aqui que é o filito, né? Como eu falei para vocês, ele é mais escuro, então ouro preto, ouro podre por conta disso. Então esse tanque aqui é um tanque de decantação, então era colocado um couro de boi, então tecido de algodão. Pegava esse pó, passava para cá que virava uma lama. A lama o ouro ele é muito úmido, o que vai acontecer? O ouro é mais denso, o que vai acontecer? Ele vai descer, vai grudar no couro, né? Então, quando acontece todo esse processo, eles tiram esse couro, passa pra cá, que aqui, ó, tem essa descida de água, de caimento de água. Então, esse couro era colocado aqui pra secagem. Quando secava, eles batiam esse couro pra retirar o pó que ficava. E aí, você já viu aquela expressão deu no couro? Né? Isso vem disso, que aí batia, tirava o pó que passava para a bateia. Que aí fazia, né, todo aquele processo, o rejeito saía, o ouro em pó ficava, né? Só que assim, vocês podem ver que todo esse processo tem muito desperdício, né? Só que aqui embaixo, ó, aqui você consegue ter um buraco, isso aqui tudo é um filtro. Né? Então assim, o que eles ainda conseguiam reutilizar algumas coisas que saíam. E no final de todo esse processo, as pessoas que faziam esse processo ainda eram obrigadas a tomar banho para tirar o pó de ouro que ficava, né? Que eles não podiam levar resquício de nada. E todo esse processo aqui de quem fazia esse processo desse beneficiamento do ouro era aqueles escravizados que eu falei para vocês, que chamava escravo mina, né? Aqueles escravizados que tinham a técnica de mineração, que eram especialistas, então eles valiam mais. Agora aqui mais pra frente a gente vai começar a falar um pouco sobre esse complexo de mineração. Então assim, eu não sei se vocês repararam que a casa ela parece um forte, né? Assim, do lado de fora você não sabe que tem isso aqui tudo aqui dentro. Por quê? Porque essa casa ela foi realmente pensada pra proteção. Então assim, lá em cima a gente vai ter as minas e tudo. Esse espaço aqui tem a casa, na parte ali de baixo tem um comércio. Então assim, os escravizados que faziam esse processo que eu falei pra vocês que eram especializados, eles valiam mais, então eles tinham que ficar num espaço separado, que é a senzala externa, que é o que a gente vai daqui a pouco. Tem aqueles que tinham algum contato com a casa, que ficavam na interna que eu mostrei pra vocês, e a maioria ficava nos morros afora. A gente vai passar pelo portão que era fechado, então essas pessoas não tinham acesso à casa. E todos os mirantes que a gente vai ver, na verdade são pontos de observação de guarda, né? Que aí eles ficavam fazendo vigia nesse complexo. Gente, esse espaço aqui é que eu falei pra vocês que é um ponto de observação de guarda. Aqui você consegue ver uma parte do morro, né? Ali em cima tem outro ponto de observação. Ela só tem 38 metros, né? Então assim, a gente entra nela mesmo só pra gente entender como era uma mina por dentro, já que a gente tá falando desse complexo de mineração. No terreno da casa tem uma outra ali que tem 400 metros, mas só essa que tá aberta pra visitação. Aí eu peço que vocês tomem cuidado com a escada que tem 3 degraus, depois ela vai ficando alta, tá bom? Gente, então, o veio do quartzo que eu falei pra vocês, ele tá no teto, né? Então você vai atrás do veio do quartzo pra achar o ouro. Então o veio, ele tá no teto, né? Então essa parte aqui da esquerda, ela sempre vai estar molhada porque tem uma mina de água minando. Então aqui tá úmido, mas lá pra frente tá mais molhada, né? E ela tem esse formato de U, né? Pra segurar a estrutura da mina mesmo. Aí aqui, ó, você vê que ela tá molhada, que você consegue ver bem a questão das picaretas, né? Então aqui, ó, você consegue ver como foi aberta manualmente, né? A única mina que aqui é do período industrial é a da passagem,
Todas as minas aqui de Ouro Preto, elas já são desse período que foi aberto assim com picaretas mesmo, né? Essa parte aqui, inclusive, é a mais importante dessa mina, porque você pode ver o veio do quartzo bem grande, né? E aqui, inclusive, eles fizeram estudos e eles encontraram prata. Então isso aqui, ó, era pra entrar na casa, né? Então não era pra exploração era nessa parte de cima. Essa é a parede de pigmentos, olha. Inclusive essas duas cores, se vocês repararem bem, são as duas cores das pinturas das fachadas das igrejas, né? E essa formação só existe aqui. E ali, ó, tem um buraco, que esse buraco a gente chama de buraco de mina, ou então buraco de tatu, que é um buraco que eles abriram, começaram a explorar, viram que tinha nada e pararam. E aqui a gente tem uma parte da vista de Ouro Preto. O Morro da Queimada hoje é um parque arqueológico, né? O Parque Arqueológico Morro da Queimada, ele é um parque municipal. Só que lá é um parque que faz divisa com mais 4 bairros aqui de Ouro Preto, que são os bairros mais periféricos da região. Né? Tem o bairro, inclusive o bairro Morro da Queimada, tem casas que estão construindo eles estão construindo casas em cima das ruínas. E aí isso vira um problemão, né? Porque assim, como você tira as pessoas de lá, né? Mas é um lugar que assim, quando você pode ver que aqui chove muito, é o lugar que tem mais alerta de desabamento, né? Então lá tem um laboratório de arqueologia da universidade que eles fazem um projeto de arqueologia já faz uns 10 anos, que eles trabalham junto com a comunidade, né, para preservação do parque. Ela tá fechada, porque tá em manutenção, mas a gente para aqui só para vocês verem a questão do trinco, né? Isso aqui, ó, é original, né? Essa parte aqui. Então vocês podem ver que, não sei se vocês repararam ali, mas só tem uma janelinha, né? Então lá, depois de todo esse trabalho, né, de produção, né, a gente não gosta de falar trabalho, né, pra mim é mais produção, as pessoas eram trancadas aqui nesse espaço. Então aqui, ó, quem ficava aqui era aqueles escravizados que eu falei pra vocês que tinham a técnica e que valiam mais, né? Então assim, eram trancados nesse espaço. Aqui também tem o mesmo sistema daquele cofre que tem 3 trancas, só que aqui a tranca principal era como se fosse uma chave mestra. Então assim, o proprietário, né, ele tinha essa tranca, ele conseguia abrir sozinho, né, mas se os outros dois precisassem abrir, precisava dessa outra chave, né, para abrir esse trinco. Aí agora a gente chega aqui, ó, para vocês verem, é uma construção do estilo medieval para guardas, né, chama seteiro por conta dessa parede aqui, que é uma parede desses castelos medievais. Então assim, a gente tá aqui dentro, a gente consegue ver lá fora, mas quem tá lá fora não vê aqui dentro, né? Então realmente era para fazer vigia, reforçando que aqui é um forte, né? Aqui é uma casa de um complexo de mineração. Então sobre essa sala de lá, ela é um pouco maior que essa sala, né? Isso aqui era para guardas, não era para ficar trancado, né? Tanto que você pode ver a porta, que ela é bem, ela não era uma porta para uma pessoa ficar trancada. Então assim, a sala de lá, você vai ver que ela é um pouco mais inclinada, né? O chão é parecido e lá tem uma bica de água que descia água corrente o tempo inteiro. Então assim, além de ter produzido o dia inteiro, ficava nesse espaço úmido, fazia todas as necessidades ali, era trancado lá e comia lá também, que aqui tem um buraco que era para passagem de comida. E esse foi mais um vídeo do canal. A gente espera que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. E se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.